boa tarde, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Igor Gabriel, juntamente com o Ricardo Fortunato, a gente vai falar sobre os métodos isotópicos. Bom, vou começar com os princípios da técnica. Bom, o emprego de técnicas isotópicas para estudo de fertilidade de solos e nutrição de plantas tem demonstrado há várias décadas sua importância pela possibilidade de diferenciar a origem do nutriente absorvido pelas plantas e sua dependência em relação a outros nutrientes, além de ser importante ferramenta para o entendimento do processo de absorção e translocação dos nutrientes. Bom, o mais rigoroso método para avaliar a biodisponibilidade de íons metálicos no solo é a medida direta da porção labial, usando a técnica de diluição isótopica com traçadores radioativos. A partir da década de 80, com os avanços da técnica de ICP-MS, tem havido crescente desenvolvimento de estudos com isótopos estáveis. A grande vantagem de técnica isotópica é a obtenção de informações sobre a origem e destino do elemento em estudo no sistema solo-planta, que não poderiam ser obtidas por métodos convencionais como, por exemplo, métodos químicos de extração ou um método de diferença entre tratamentos com ou sem aplicação do elemento de interesse. Destaca-se, contudo, que a maior vantagem desse método em relação ao método da diferença ou de adição de sais solúveis é que a razão isotópica dos elementos pode ser alterada no solo sem que ocorra aumento significativo na concentração original no sistema solo-planta em estudo, causando um mínimo de distúrbios, isto é, de grande importância em estudos sobre a fitodisponibilidade de elementos potencialmente tóxicos naturalmente em concentrações muito baixas no solo, cujo aumento da concentração no solo, por menor que seja, pode promover alterações nos processos fisiológicos de absorção, de transporte e de assimilação de nutrientes, assim como na fotossíntese, na transpiração e no desenvolvimento da planta. Dessa forma, pode-se realizar a marcação de um elemento M, considerado tóxico, numa fonte de interesse com seu radioisótopo, que seria o isótopo estável, correspondente a M, que seria a planta que é evidência de acúmulo direta, ou seja, obtida por cálculo direto de diluição isótópica. Bom, agora tem a fórmula dos métodos analíticos utilizado em química do solo, que seria como? Que é a porcentagem do elemento M na planta proveniente da fonte marcada. O AEP é igual à atividade específica ou razão isotópica do elemento M na planta. O AEF é igual à atividade específica ou razão isotópica do elemento M na fonte aplicada. E pode-se também, como alternativa, usar o método isotópico indireto, quando a fonte de interesse não pode ser marcada sem alterar suas características intrínsecas. Neste caso, faz-se a marcação do elemento M no solo com o seu radioisótopo, que seria o isótopo estável, conveniente, e então obtém-se a porcentagem do elemento M, proveniente da fonte e daquele oriundo do solo, em que a porcentagem de M, ppf, que é igual à porcentagem do elemento M na planta proveniente da fonte adicionada, e o AEP, que é TRAT-F, seria a atividade específica ou razão isotópica na planta no tratamento com a fonte de M adicionada. O AEP, que é o TRAT sem F, seria a atividade específica ou razão isotópica na planta do tratamento sem adição na fonte de M e % MPPS, que seria a porcentagem do elemento M na planta proveniente do solo. E no Brasil, os isótopos CD, Ni, P, S e Zn são radioativos e B e Si são estáveis, que têm sido utilizados em estudos para avaliação de fitodisponibilidade de nutrientes e de elementos contaminantes do sistema solo fertilizantes planta. Agora vou passar a palavra para o Ricardo.
Eu vou falar agora sobre a determinação da disponibilidade de elementos químicos no solo. As técnicas isotópicas permitem o estudo da disponibilidade de nutrientes do solo por meio de valores E, L e A. Valor E. O valor E de Exagerbe em inglês é a medida da quantidade de um elemento químico na superfície dos colóides e na solução do solo que é trocável com um íon quimicamente idêntico, adicionando à solução do solo. Nota-se que a determinação do valor E pela adição do íon quimicamente idêntico somente é possível com o uso de isótopo estável ou radioativo. Pelo princípio de diluição isotópica em condições de equilíbrio químico entre o elemento M e o isótopo M, a atividade ou razão isotópica é constante no sistema de solução superfície coloidal do solo. Portanto, o valor E equivalente ao obtido pela determinação da quantidade ou atividade adicionado ao solo. A quantidade ou atividade de M na solução do solo após um tempo T de equilíbrio e a quantidade de M na solução do solo após um tempo T de equilíbrio, o valor E, pode ser obtido pela adição M ao solo via solução livre de carregador. Ou seja, 100% do isótopo do elemento é adicionado ao solo na sua forma radioativa ou estável. Por exemplo, solução que contém apenas o radioisótopo sem P ou 100% de N, sem N. Quando o isótopo for adicionado junto com o carregador, emprega-se a equação 12 para calcular o valor E, descontando-se a quantidade original do elemento M contido na solução, ou então a equação 13, considerando-se a atividade específica de M em razão isótopa de M na solução após o tempo T de equilíbrio. A grande vantagem deste método em relação ao método com extratores químicos é a utilização do próprio elemento em estudo, sem a introdução de soluções salinas, complexantes ou ácidas. Todavia, em virtude das dificuldades e cuidados inerentes ao uso de radioisótopos ou do custo de um espectrômetro de massa para determinação de isótopos estáveis, além do custo do próprio isótopo, não há perspectiva de uso em rotina deste método. Agora eu vou falar sobre o valor L. No valor L de lábio, de natureza físico-química biológica, é a quantidade de elemento M disponível que é isotopicamente trocável, com íon quimicamente idêntico adicionado ao solo e determinado pela relação de radioatividade específica na planta e na solução com M, ou seja, do fertilizante mareado com o isótopo e adicionado ao solo. Este método que não altera o equilíbrio químico dos elementos do solo e é baseado no princípio de que as plantas atuam com o extrator. Absorvem pelas raízes e acumulam na parte aérea o elemento proveniente da fração no solo, que participa na troca com o radioisótopo M adicionado ao solo pelo fertilizante marcado, sendo a planta o meio utilizado para a determinação do valor L. Esta propriedade reflete a interação das condições físico-químicas do solo com os mecanismos fisiológicos da planta na extração do elemento, ou seja, fitodisponibilidade do elemento M do solo.
foi o primeiro a sugerir que quando o fertilizante fosfatado, marcado com 332P, é adicionado ao solo em diferentes doses e atividade específica determinada pela planta cultivada neste solo, seria constante se a diluição isotópica atingisse o equilíbrio, em que X a quantidade do elemento marcado adicionado ao solo e em Kg elevado a menos 1, a atividade específica, e a M na fonte adicionada ao solo, com atividade específica. Em certos estudos, há necessidade de conhecer a contribuição das sementes no teor do elemento em estudo Z para a correção do valor L. Agora eu vou falar sobre o valor A. A disponibilidade de um nutriente no solo pode ser medida quantitativamente em termos de fertilidade padrão, supondo-se que uma planta, quando cultivada com duas fontes de um nutriente, absorverá este nutriente em proporções direta à quantidade disponível do elemento em que cada uma das fontes está esta disponibilidade no nutriente equivale ao valor A, cujo a quantificação é feita pela equação 17 ou pela equação 18 após os cálculos da percentagem de M na planta proveniente do fertilizante, em que o valor A, a quantidade de nutriente M disponível no solo em unidade de fertilizante padrão marcado com o isótopo M, e B é igual à quantidade de nutriente padrão aplicado a Y, que é igual à proporção do nutriente na planta proveniente do fertilizante MPPS, que é igual à percentagem de M na planta proveniente do solo, que é igual a 100% o percentual do valor de MPPF e o percentual de MPPF é igual à percentagem de M na planta proveniente do fertilizante. O valor A pode ser expresso em KGHA elevado a menos 1 ou MG a KG elevado a menos 1 e etc., entre outros. Isto é, em função à unidade de aplicação, o fertilizante, mas sempre é equivalente à fonte de fertilizante considerada. Bom, agora temos outras aplicações, onde podemos aplicar isso em outras aplicabilidades. Bom, dentre os diversos tópicos da ciência do solo, nos quais as técnicas isotópicas são excelentes ferramentas de trabalho, além de estudo de disponibilidade de elementos no solo, pode-se destacar determinação da eficiência de utilização de fertilizantes, determinação do efeito residual de fertilizantes, movimentos dos nutrientes no solo, fixação biológica do N2 do atmosférico. Podemos também fazer os estudos da matéria orgânica do solo, os estudos da decomposição e da mineralização de resíduos orgânicos. Também temos os estudos do sistema radicular, os estudos da cinética de absorção de elementos da solução do solo pela raiz, e temos estudos da cinética e de dinâmica de adsorção de elementos do solo e etc. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir.